Olá, vamos iniciar então mais uma edição do nosso programa Bate-Papo Empreendedor. Estou aqui com a minha fiel escudeira, a professora Eliane Mealho. Obrigado pela parceria mais uma vez. Eu, professor André, e em seguida a gente vai estar apresentando a nossa ilustre convidada, egressa do curso de administração. Vou deixar que ela se apresente, mas antes disso eu vou passar a palavra para a professora Eliana, também deixar algumas palavras introdutórias, e em seguida a gente já passa então para a nossa ilustre entrevistada aqui se apresentar. Obrigado, professor André, pelo convite. De sempre, né? Nem sou mais convite, já sou. Eu estou sempre aí titular. Uma honra, né, contar contigo, a Daniela, um prazer imenso aí, né? Acho que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, um assunto super da atualidade, né? A Daniela, vou deixar ela se apresentar, mas eu estou bem entusiasmada com essa conversa, porque eu acho que ela tem muito conhecimento para nos passar, né? Principalmente da parte do digital, né? Como empreender no digital. Então, Daniela, obrigada. Passo para ti a palavra. Gente, obrigada por me receberem. Eu não posso acreditar que quando eu estou fechando 10 anos de formada, isso acontece. Tu foi o último professor a quem eu me despedi na época, então, assim, eu estou me sentindo honradíssima de estar aqui. Verdade. Se formou em 2000 e... Tu sabes que eu estava... 2014, 2. Me lembro. Eu acho que eu fui homenageado. Foi eu, o professor Cícero. Exatamente. Que legal, hein? Exatamente. Muito bom. Mas então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? E formado em administração, o quanto o curso de administração contribuiu para quem você é hoje. Conta um pouco aí da tua trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional logo pós-formada, enfim, para que a gente possa então contextualizar um pouco essa trajetória profissional, essa linda trajetória aí da Daniela Agnes. Perfeito. Ai, olha, eu vou te dizer um negócio bem clichê. Eu acho que eu não escolhi a administração, mas eu fui corretamente escolhida por ela. Porque a minha decisão por administração veio por um medo de outra coisa, na época. Eu tinha um desejo pequeno de fazer medicina, mas uma crença muito forte de que eu nunca passaria no vestibular. Olha só. Uhum. Mas aí, olha o que acontece, né? Eu acabei me apaixonando pela administração. Porque eu pensei, não, eu vou entrar, eu não quero mentir, mas a minha nota... acabei sendo uma das primeiras do vestibular, eu acho, naquela época, eu pensei, nossa senhora. E quando eu entrei, eu me apaixonei porque eu não sabia que tinha um mundo tão amplo ali dentro, onde tu podia encontrar uma voz em N lugares. E não é porque eu sou da área, mas a administração é apaixonante mesmo, eu também. Eu falo para os meus alunos, eu sou apaixonada por administração, porque... Exato. É um campo muito grande, né? Isso. Na administração. Aí eu pude descobrir certas coisas, como, por exemplo, jamais na minha vida eu vou fechar um balanço patrimonial. Jamais! E foi assim, o desespero dos meus anos de acadêmica. Agora eu descobri que, poxa, meu pragmatismo podia funcionar muito bem em certos lugares. Que o meu raciocínio lógico podia funcionar muito bem em vários lugares. E eu pude testar todas essas coisas. Perfeito. Uma coisa interessante que tu traz, assim, né, as várias áreas, né, que nem você falou em balanço patrimonial, e ao mesmo tempo também tem a disciplina de marketing, gestão de pessoas, e o curso de administração realmente ele é um curso bem eclético, né, e bem completo. E eu acho que essa é uma grande vantagem do curso de administração. E aí você estava indo lá para o fim do curso lá, o mosquitinho do empreendedorismo te picou logo de imediato, ou como é que foi? Tu foi primeiro para uma corporação? Como é que as coisas aconteceram? Legal. Nossa, não, eu com certeza sonhava com uma carreira em multinacional. Isso era um fato. Mas eu talvez tinha este sonho pelo tradicionalismo local. Olha, eu estava me colocando em uma certa caixinha. Então, apesar de eu ter começado a trabalhar muito cedo, desde os 15, e olha que interessante, meu primeiro emprego não fui eu que consegui, ele me conseguiu. Porque eu participei de uma jornada de empreendedorismo na escola, no ensino médio, onde um gerente de banco local, ele cuidava dessa parte de liderança e empreendedorismo, eles chegaram nos meus pais e disseram:
a Daniela pode ser estagiária no banco? Olha, que legal. Tô vendo, né? Só que eu não parei até que, enquanto eu estava na faculdade, eu consegui um local, uma posição em fumageira. Esse era o meu objetivo. Muito pelo tradicionalismo local e muito porque eu pensava, uau, global, onde eu posso parar? Então eu já estava pensando nisso, em trainee, toda aquela coisa assim. A primeira pessoa que disse, não vai, foi a minha mãe. Disse, mas assim, mãe, eu sou inteligente, eu falo inglês, né? Seguir teu exemplo. Exatamente. E ela disse, não, tu não tá entendendo, tu não vai gostar. É um ambiente incrível. E minha mãe, ela amou e ela tinha aquela cara pra isso. Ela disse, tu não tá entendendo, tu não vai gostar daquilo. E durante 5 anos essa foi a minha realidade. E foi a escola foi a segunda faculdade de vida dessa vez. Mas por uma reestruturação, e aí a gente nunca sabe quando a melhor oportunidade da nossa vida vai acontecer, né? Sim. Por uma reestruturação eu saí da fumageira. E foi naquele momento que eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Só que enquanto eu estava lá dentro, uma colega de trabalho disse assim para mim em determinado momento, tu tem que ser professora. Eu falei, mas por quê? Porque naquela época eu fazia muita tradução daqui para a Europa, em inglês. Então eu passava muito tempo traduzindo. E ela disse pra mim, não, tu sabe explicar as coisas. E eu disse, não. Foi quando eu saí da fumageira e fui parar num intercâmbio completamente aleatório em Los Angeles. Mas agora, assim, ó, incrível a forma como tu tá contando, porque assim, ó, tua vida foi acontecendo e tu tava aberta para isso acontecer, né? Aberta para as oportunidades, aberta pro novo também, né? Não, e eu vou explicar por quê. Não. Hoje sim. 10 anos depois, lindo. Na época, eu fiquei com muita vergonha porque eu fui demitida junto com mais centenas de pessoas e eu atravessava a rua por vergonha. Toda vez que eu via colegas antigos, eu atravessava a rua e eu dizia, eu sou uma fracassada. Olha só. Porque eu deveria conseguir me manter em uma posição em uma multinacional aqui. Sim. E aí eu acho que o ambiente te molda completamente. Então eu tenho ao redor de mim, desde muito cedo, pessoas que empreendem. Olha só. Que hoje é meu marido, já empreendia na época. Os meus pais empreendem. Certo. Então foi ali que eles olharam e disseram assim, no final do dia quem vai pagar os boletos somos nós. Não é? E vergonha não paga boleto. Sim. Essa questão da frustração, quando a gente acaba perdendo o emprego, é desligado de alguma companhia, enfim, isso de certa forma é comum ao ser humano, né? Mas existe um período ali do luto que a gente diz, né? Que a gente tem que ressuscitar, né? Tem a mola propulsora, né? E aí tu traz algo muito claro e muito forte, que são os boletos, né? E a gente vive no mundo capitalista que gosta de dinheiro, gosta de viver bem, de passar bem, né? E aí a gente acaba saindo da condição de, vamos lá, tem que chacoalhar poeira e fazer acontecer. E aí vem aquela palavra-chave, você tem perfil para ser professora. Por sinal, eu tenho quase certeza que tu tens perfil para ser professora, porque tu tem uma ótima dicção, você se comunica muito bem, escreve muito bem, né? Tive a honra de ser seu professor e me lembro até hoje dos trabalhos que você entregava, dos trabalhos em grupo, das apresentações em aula, enfim. Então, desde lá já tinha um perfil assim bastante adequado para tal, né? Enfim, né? Eu acho que isso também a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. E aí vem a questão aí de ser professora, virou professora, não virou? O que aconteceu? Boa pergunta. Eu passei a me considerar professora muitos anos depois, eu acho. Eu acho que eu resolvi me tornar obcecada por um tempo em... Alguém um dia me disse bem assim, Dani, e se tu fizesse tudo certo por 6 meses? E se eu fizesse tudo certo por 6 meses? E eu resolvi me obcecar por 6 meses. Tudo aconteceu lá em Los Angeles, porque a gente estava vivendo aquela coisa maravilhosa e eu disse, Roberto, nós passamos 2 anos juntando dinheiro para isto. De todo o dinheiro que nós levamos, 40% foi gasto com a passagem aérea. E a saída para Los Angeles foi a partir de um convite aqui da Unisc? Sim, nossa, isso é fenomenal. Eu já sabia que essa reestruturação estava acontecendo na empresa na época. A Unisc mandou um e-mail de uma parceria para bolsas em uma pequena universidade de Los Angeles. Quando eu recebi aquilo, eu falei, não é possível.
Eu cheguei em casa e nós tínhamos que nos postular, justificar e tal, né? E eu disse para o Beto, vamos para Los Angeles. Ele disse, tu tá doida, nós não temos como ir. E falei, nós vamos conseguir essa bolsa. E se a gente conseguir essa bolsa, a gente dá um jeito de ir. E aí a gente postulou, fez toda uma... Eu vou te falar que a experiência de ter ido estudar lá foi incrível. Se eu absorvi alguma coisa, eu acho que eu estava tão em êxtase que eu vou ter que dizer que eu não lembro de muita coisa. Mas foi só porque vocês mandaram aquele e-mail que eu fui viver aquilo, porque senão eu não teria coragem de fazer tudo que eu fiz depois. Olha só que não teria coragem, não teria. Eu me expus lá naquele momento. E lá não tinha ninguém me olhando, não é? Lá não tinha ninguém me olhando. Porque é o tipo de coisa que as pessoas não falam. Tu tá preocupado com o que o outro tá pensando. Sabe que eu lembrei agora que tu falou não lembro qual é a escritora, mas ela tem um livro que diz A Coragem de Ser Vulnerável. A Brené Brown. Brené Brown, isso aí, super famosa. Exato. E realmente, pra gente empreender ainda mais no digital, nós temos que ter essa coragem de ser vulnerável, né? Exatamente, tu tem que te colocar naquela posição. Quando nós voltamos, conversando em casa, porque até aquele momento nós já éramos adultos, certo? Responsáveis pelas nossas próprias coisas. E o meu marido, então, olhou pra mim e disse assim, por que tu não tenta? Agora é a hora, eu posso te ajudar e a gente segura as pontas. Ah, mas que legal, esse apoio é importante, né? É isso que eu quero te dizer. Teu ambiente muda completamente. E se tu me perguntar hoje, a única coisa com a qual eu me preocupo, óbvio, em ser uma boa profissional e tal, mas é em dentro de casa, eu estou sendo um ser humano que o meu marido vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu te respeito cada dia mais. Como profissional, como pessoa. Exatamente. E foi por aquilo ali. Até porque eu achava que ficava rico no primeiro mês que abri a empresa. Eu achava que ficava rico. E aí sim que eu fiquei obcecada. Eu disse, muito bem, então vamos tentar fazer tudo certo por 6 meses. 6 meses, eu adorei. Adorei isso. E aí tu viu o potencial no negócio, tu não ficou rico no primeiro mês, mas tu viu o potencial no negócio, enfim, só que tinha que aprender muito, tinha que se desenvolver para chegar a um nível de excelência, porque a internet, assim como ela escala, ela julga também, ela cobra, ela exige. E aí como é que foi esse processo assim dentro do negócio? O que é um negócio? Então... Excelente. Eu vou te dizer que eu considero que eu passei a ter um negócio 1 ano depois de ter um negócio. Porque no primeiro ano eu não era uma empresária. Eu era uma pessoa que percebeu que enquanto se desenvolvia, porque como tu disse, enquanto eu fui aquela pessoa que foi para a internet compartilhando o processo, eu não cheguei lá e me coloquei como uma especialista, porque eu não era na época. Então eu me coloquei como uma pessoa, gente, eu estou aprendendo isso e gostaria de compartilhar com vocês. Como é que foi essa parte de compartilhar o processo? Como é que tu fazia esses... Eu comecei presencial. E eu vou te falar, é bem mais difícil começar presencial do que começar no digital. Muito mais difícil. E eu comecei fazendo turmas presenciais. Mas mais difícil porque tu não tem o alcance ou as pessoas não entendem? Eu acho que o processo decisório para uma pessoa fazer algo presencial é bem mais complexo. E na época eu não sabia absolutamente nada de condução de venda, de nenhum tipo de conversa persuasiva. Eu não entendia absolutamente nada como eu poderia fazer tu vender a si mesmo algo que eu quero que tu compre. Então eu era... Serviço, né? Exato, eu era apenas uma pessoa dizendo, André, eu acho que eu posso te ensinar alguma coisa. Tu topa tirar 4 horas da tua quarta-feira de noite para aprender alguma coisa comigo? Sim. Então eu tinha uma oscilação enorme de um mês para outro. Eu fazia uma turma por mês. Olha só. Era um desespero, porque eu passava o mês tentando vender. Para conseguir fechar a turma. Isso. E aí, quando tu vai para o digital, tu tem uma barreira de entrada muito menor. Tu pode errar muito mais. Sim. E errar é importante, certo? Errar muito e errar rápido. Sim. Eu é normal, né? É a curva de aprendizagem, então tu erra, é rápido. Exato. Né? E tenta multiplicar isso e vamos adiante. Exatamente. E eu vejo que no digital tu tem essa liberdade de te colocar na posição de errar muito mais rápido, muito mais fácil. Então, eu entrei no digital quase 1 ano depois de ter o negócio, digamos assim. Olha só. E foi ali que ok, agora eu não posso mais brincar. Porque aí o alcance é mundial. É. E com ele vem estrutura completa. Desde um CNPJ que eu não tinha, uma nota fiscal que eu não sabia emitir,
uma diferenciação de imposto só pela nomenclatura que eu coloco lá se eu estou vendendo um produto ou um serviço. Conhecimento, o quanto isso parte fiscal. o quanto isso impacta lá no final do mês. Até exatamente como é que eu agora crio um produto que se prepara para consumo digital. Que é totalmente diferente. Sabe que isso aí eu sigo aí algumas pessoas e alguns influencers, eles falam, você vai criar um produto. E criar um produto no digital, vou ser bem honesta, para mim isso aí é um mistério. Como criar um produto no digital? Tá, eu vou vender uma consultoria, vou vender um curso, tá, mas como que a gente vai criar isso, né? Como que você vai tornar isso interessante para o público digital, sabe? Qual que é os passos, né? Tem testagem, não tem testagem? Vou te falar um negócio que eu aprendi no digital. 6 meses é como se fossem 6 anos no físico. Tu tem que fazer tudo muito mais rápido. Então, é muito mais barato tu pagar para obter uma informação do que testar e errar. No digital, o testar e errar sozinho, digamos assim. E eu percebi, pelo menos comigo, funciona muito bem. Digital foi feito para que tu mate o teu produto antes que outra pessoa o mate. Antes que o mercado mate. Então, por exemplo, hoje o meu produto... nós estamos nesse momento matando um produto na empresa. Ele vai morrer do jeito que ele existe hoje para nascer de uma forma antes que o mercado force isso a acontecer. Eu entrei numa onda, porque eu peguei bem a pandemia, em que houve um boom de cursos online. Então, tu podia entrar lá e gravar 5 aulas de 1 hora que tu tinha um curso. E naquela época, sabe como nós vendíamos? Tu vai ter 100 horas de aula. Tu vai ter 200 horas de aula. A gente dizia volume, era volume. Tu só precisava de volume, porque estava todo mundo em casa desesperado por consumir coisas. Também queria aprender e continuar se desenvolvendo, enfim. Exato. Então, naquela época, montar um produto digital, infoproduto, que é bem especificamente o meu caso, era tu fazer volume. Óbvio, eu fui estudar como é que se ensinava adultos. Porque eu pensei, gente, eu hoje não estou disposta mais na idade que eu tô a consumir tudo de uma base. Né? Então, eu descobri que existia jeitos de tu ensinar adultos. E aí você fez mentorias específicas para, por exemplo, montar um business plan para um determinado tipo de produto, um determinado segmento de cliente, ou foi tentativa e erro, ou foi, enfim, né? Eu entrei bem no período do boom do curso online especificamente, que era 2021 ali. Eu até entrei um pouco atrasada, tá? Se for ver, eu entrei um pouco atrasada nesse boom. Então, para mim era muito claro, precisava ser um curso, porque era o que no digital... Hoje, se tu for me perguntar, são mentorias de ticket mais alto. Exatamente, não se começa hoje por curso. Então, primeira coisa que eu fiz na época, era um curso, eu me sentia capaz de montar um produto. Na intuição, te juro, porque ali eu sabia que eu era boa. Eu tinha ali aquele lado professor, eu acho que aflorou um pouco. Então, eu sabia que eu conseguiria construir um produto muito bom. Mas eu não sabia vender no digital. Então, aqui foi o primeiro investimento. A primeira coisa que eu aprendi é que primeiro tu vende, depois tu organiza, depois tu melhora, depois fica bonito. Se não vender, nada acontece. Tu não tem empresa, se não vende. É mais ou menos isso. O comercial é chave, né? O comercial é chave. O comercial é a pessoa mais importante. Ela é mais importante que eu na empresa. As minhas ela que traz receita. Exato. Então, foi a primeira coisa que a gente investiu. Na época, nós fazíamos lançamento. Olha como era diferente. Então, nós fizemos o primeiro investimento. Mentoria especializada em lançamentos de produtos digitais. Teve alguém que te apoiou nessa caminhada de como estruturar o produto, como fazer o lançamento? Legal. Tinha alguém que por fora assim, te deu esse apoio? Legal. Esse foi o primeiro momento em que eu passei a ter um sócio na empresa. Essa pessoa entrou porque era especialista nessa parte onde eu não era. Então, essa pessoa tinha o conhecimento. Foi nesse momento que eu comecei a aprender copy, né? Pitch de vendas, processos de lançamento, que a gente fala de... Funil de conversão, aquecimento. Essa pessoa entrou. Então, era mais ou menos assim. Nós temos que fazer isso nesta ordem
E aqui tá o que tu tem que estudar. Então, nós investimos em uma mentoria na época de um grande profissional da área e nós seguimos o método dele. Olha só. Até então, eu não faço tentativa e erro sozinha. Eu pago. Por isso que eu levei muito mais tempo para começar a ter dinheiro na empresa. Só que hoje, meu... Eu investia muito. Tudo que eu ganhava. Hoje, meu LTV é altíssimo. Minha taxa de renovação é altíssima. Mas foram anos para isso acontecer. Então, ali começou o bem bolado. Eu nunca fui testar e errar. Porque é um pouco desesperado. Vou te falar que eu acho que falar com o celular é um pouco mais difícil do que falar presencial. Porque tu não sabe quem tá te olhando, não sabe o que as pessoas estão falando. Tu vê, mas a percepção, eu já acho mais fácil falar presencial do que falar pro celular. Porque talvez seja uma coisa... Eu penso, se eu errar, vai ficar ali. Tem que ser perfeito, eu não posso errar nada, não posso... Eu acho mais difícil o digital do que o presencial. Olha que interessante. Eu já gosto de poder te olhar e fazer uma piada se eu precisar, se eu ver que tu não tá tão relaxada. Tá mais contraído. Se eu faço essa piada enquanto eu tô fazendo a minha live, lá tem delay de 10 segundos. E aí eu fico assim... Desesperador. Então, desde o início, a gente buscou sempre mentorias focadas em tudo que a gente precisava. Até então, para cada parte da empresa. Mas, afinal de contas, agora eu quero que tu abra a caixinha aí e conte para nós quais são os produtos, como é o nome da empresa, o que você comercializa, porque a gente falou de processo, mas até agora a gente não falou de fato o que a Daniela Agnes vende. É isso aí. É verdade, que eu me empolguei. E eu já ia entrar nisso porque, Dani, na verdade, tu não veio com um produto, tu veio com algo muito inovador, né? Tu veio com um produto, assim, uma perspectiva nova, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Para te conseguir alavancar um produto. É bem isso. Vamos historicamente, então. Eu comecei com o presencial, então eram turmas, eram workshops de uma noite, para aprender sobre milhas aéreas. O meu foco sempre foi milhas, e ele segue hoje sendo milhas, com diferentes propósitos, mas sempre milhas. Quando a gente foi para o digital, começou com o curso. Então, a gente já foi muito robusto. Tudo já era muito grande. Longas aulas naquela época, né? Longas horas de aula. O curso existe até hoje na nossa esteira de produtos. Esse é o produto que nós estamos matando. Posso contar mais se vocês quiserem depois. Ele vai continuar existindo dentro daquele ticket, mas ele não vai mais ser um curso. Por conta dos... Uma mentoria. Não, ele vai ser focado em... Uma das mentorias que eu paguei, por exemplo, a gente entende que atualmente tu quer o conhecimento, mas não quer o consumo. Então, eu quero a informação, mas não quero ter que consumir ela para saber ela. Então, a gente está como se fosse transformando o curso, operacionalizando ele completamente de serviço. em um software. Olha, que No legal. meu caso. Isso aí tu vai escalar muito mais. Porque a gente entendeu que hoje as pessoas querem a informação, mas elas não querem passar pelo processo de aprender. Então, o que a gente está fazendo? Está deixando o nosso software cada vez mais robusto, para que ela tenha um consumo mínimo de hora-aula. Isso ainda vai precisar um pouco, né? Mas ela vai pegando trilhas. Vai ser tudo trilhas. Se tu tá neste momento, quer tal coisa, tu vai para cá. E aí consome. E a gente está operacionalizando tudo. Então, desde ferramentas, estudos, calculadoras, tudo para dentro do software. Sim. E esse produto, digamos assim, ele é personalizado conforme a necessidade do André, da Eliane, por exemplo. A trilha ela é personalizada dentro do software. Agora vai ser. Hoje ainda não, a gente tem mais alguns meses de projeto para isso acontecer, mas essa vai ser a ideia. É como se a gente fizesse o teu diagnóstico, né? Deixa eu entender em que momento tu tá, teu perfil de consumo, quantas pessoas viajam contigo, e se tu quer ir pra trilha mais curta ou mais longa. Depois, se tu quiser acesso a tudo, porque tem gente que quer, né? Porque você é franco, né? E aí agora eu vou falar da minha experiência, tá? Eu tive a oportunidade de fazer os cursos gratuitos, né, da Dani, e eu me empolguei demais, né? Porque eu consegui, assim, tipo, multiplicar por 10 o volume de milhas que eu tinha e consegui comprar uns trechos e eu fiquei bem contente. Eu vou fazer esse curso. E fiquei super feliz porque eu consegui viajar de graça. Que supostamente eu ia perder, porque eu só criei alguns mecanismos, algumas táticas de compras de
online, enfim, que pontuava mais e troquei bandeira de cartão, renegociei com o meu banco lá e melhorou bastante a minha performance. Só que eu me empolguei, tá? Enfim, ganhei. Só que isso demanda muito tempo. Tu tem que te dedicar para te conseguir acumular muitas milhas. Uma viagem para Nova York, então, credo, eu vou ter que ficar catando milhas e é capaz de elas vencer e eu não conseguir dar conta. Se aí conseguisse, pô, tu ia ter literalmente a bola de cristal e com certeza eu pagaria por isso se tu conseguisse automatizar isso de alguma forma. Essa é a ideia e é onde eu sempre quis botar inovação na empresa, mas eu não tinha nem dinheiro e nem conhecimento para fazer isso com TI, por exemplo, sabe? Tanto que a gente conseguiu fazer o software faz mais ou menos um ano só, assim. Mas isso que tu falou, a ideia é exatamente essa. Faz 3 anos agora que eu fiquei obcecada. Para mim sempre foram picos de obsessão, assim, em que eu pensei, como é que eu faço o André ir para Nova York? Pagando o preço mais vantajoso que existe, mas sem depender 8 horas por dia da vida dele disso, porque sim, exige. E sabe o que aconteceu? Olha, novamente as coisas vêm assim. Uma pessoa me convidou para palestrar em São Paulo num evento, isso 3 anos atrás, e ele disse bem assim para mim, se tu vier com algo que todo mundo já sabe, nem venha. Eu, uau! Olha o desafio, né? Porque era um evento um pouco mais focado em galera que tá monetizando. E nós mandamos o quê? Alertas de emissões vantajosas para todo mundo que é aluno. Isso é uma parte muito tradicional do mercado de milhas. Todo mundo que tem o seu produto de milhas vai ter o seu alerta. E eu pensei, eu tenho emissões vantajosas. Companhia aérea não é burra. Tem que ter algum padrão. E naquela época não tinha ainda o ChatGPT desse jeito, né? Me sentei um fim de semana e botei para dentro de um Excel uma amostra bem pequena, 3.000 emissões. E botei aquilo numa planilha dinâmica. E aí eu percebi que toda vez que a Latam liberava uma passagem aérea para Nova York, para Lisboa, no melhor preço que ela é liberada, ela fazia com uma antecedência específica. Olha só. Que toda vez que o programa da Smiles... O algoritmo... E tu conseguiu encontrar a lógica do algoritmo. Exatamente. E eu pensei assim, ó, isso faz sentido? É uma amostra pequena? É uma amostra pequena. Mas deixa eu ir lá e falar para as pessoas sobre isso, vamos ver se elas vão achar que eu sou completamente louca. Com certeza acharam. Naquela hora que eu tava mostrando na palestra, todo mundo disse assim, não. Hoje, 3 anos depois, todo mundo fala do padrão de liberação. Olha só. E o que eu fiz? Desde então, eu analisei 100.000 dessas. Agora eu tenho uma amostra legal. Agora tu tem uma amostra. Agora eu tenho uma amostra fidedigna. E isso segue se repetindo. Entendi. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a quebrar por continente. Porque tem certas variações, por mais que exista um padrão, existem certas variações. E eu comecei a fazer o que a gente chama hoje dentro da empresa de estudo de emissões por continente. Esse foi o primeiro teste que eu fiz com os alunos. Gente, deixa eu fazer uma linha do tempo de emissões. Por exemplo, se tu entra, e hoje a gente já tem dentro do software isso, tu bota a data que tu quer viajar. E a gente vai te dar uma linha do tempo, de quando a tua emissão tem que acontecer, teu limite de acúmulo, tal. Nossa. É assim que a gente está buscando reduzir por isso que a gente está matando o produto. Sim, de Essa certa é a forma. Então, para facilitar. Por quê? Meu objetivo, como eu tenho hoje tickets altos e tickets baixos, o curso ele ainda é um dos mais lucrativos para mim, porque eu tenho uma estrutura já de muitos anos robusta. Sim. Então, ele está num ticket intermediário de R$1.000, aproximadamente. Esse foi o primeiro ticket que eu coloquei, que na época era um curso muito tradicional e agora está virando isso. Depois, eu fui forçada novamente pela vida a colocar um high ticket dentro. Por quê? Porque eu desfiz a sociedade em 2023 e isso me forçou a colocar um high ticket. Olha só que interessante. Porque a gente tem que saber ler corretamente o quão saudável a tua empresa está naquele momento. E se eu não colocasse um ticket alto para dentro, reduzindo ao máximo os meus custos, eu não teria mais empresa. Porque o que aconteceu no final de 2022? O meu então sócio disse, se tu não estiver disposta a faturar tanto em 12 meses, eu estou fora do negócio. E nós não éramos capazes de faturar aquilo porque nós não tínhamos o conhecimento para faturar aquilo. Não tínhamos. Só que eu fiquei com medo de ficar sozinha. Eu sempre tomei as decisões de para onde o dinheiro ia. E naquele momento eu fiz assim. E aí eu terminei em janeiro de 2023 com uma dívida de mais de 100.000, sem dinheiro para pagar os funcionários.
Nossa, Dani, que desafiador, hein? E aí, naquele dia, eu pensei, não é possível que eu estou botando os últimos 2 anos da minha vida aqui. Sim. E isso vai acontecer agora. E foi a primeira vez que daí eu percebi, né, que quando tu tá no fundo do poço, não tem mais pra onde ir, é só pra cima mesmo. É só pra cima. E foi aí que eu ponderei, compro a minha parte, a parte da pessoa da empresa e sigo, ou eu explodo a marca? E aí aqui um grande aprendizado. Eu só pude ter esse poder porque o contrato social estava bem feito. E porque eu tinha um percentualzinho a mais. Porque a ameaça que eu recebi foi, eu vou vender e teu rosto vai veicular. Vou vender para outro player de milhas e teu rosto vai veicular. E só porque eu tinha uma cláusula específica no contrato social, eu dizia... Aí tu conseguiu se proteger. Exato. Tu era majoritária, no caso. Exatamente. E eu disse, sinto muito... Ainda sou eu, mesmo que não tenha mais nada de empresa, ainda sou eu que mando nisso aqui. E ali eu tomei a decisão. Aí foi uma das primeiras vezes, né? Que tu senta no tapete da tua casa, onde ninguém está te vendo. E tu pondera, eu tenho uma dívida e eu vou ter que fazer mais uma, porque eu preciso comprar parte da outra pessoa. Naquele momento, eu fui de novo buscar aconselhamento profissional. Olha. Foi. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma assistência financeira especializada. E aquela pessoa olhou pra mim e disse assim, ó, pra tu comprar e sair da dívida, tu precisa faturar tanto por mês e tu vai levar 2 anos, a pessoa projetou. Pra isso acontecer, sugiro que tu coloque um ticket mais alto. E, naquele momento, eu tinha equipe CLT. E vamos modificar a equipe. E eu fiz o quê? Fiquei obcecada novamente. E se eu fizer tudo certo por 6 meses? Mas como tu tinha uma equipe CLT, mas daí como é que tu fez, assim? Chegou a declarar falência, alguma coisa nesse sentido? Eu fiquei completamente obcecada. Pra reerguer o negócio, enfim. Eu te liberei aquelas pessoas. Fiquei sozinha, acho que 1 ou 2 meses. Fui pegando já PJ, depois contratos terceirizados a partir disso. E eu comecei a vender as consultorias com tickets acima de 4 mil. Cada consultoria. Olha só. Onde antes o meu curso era R$697 na época. Até o número, para ser um número para um determinado público, né? Com certeza. E aí, junto com isso, veio como é que eu vendo para uma pessoa que vai pagar R$4.000, vendo valor naquilo. Como eu me comunico com ela, que tipo de produto eu entrego. Em menos de 6 meses, a gente já tinha a empresa inteira resolvida de novo. Que maravilha. Foi. Algo que eu gostaria, assim, daí é também uma curiosidade minha, mas aproveitando que a gente está... milhas hoje é dinheiro, né? Então tu pode se considerar um banco? Uma pergunta bem... Porque, de certa forma, tu me ajuda a produzir dinheiro. Olha que interessante, né? Eu vou te dizer que se tu me fizesse essa pergunta 3 anos atrás, eu diria que sim. Hoje eu já vou dizer que não. Hoje eu já digo que milha não é mais dinheiro. É recompensa. Já ganhei mais dinheiro com milhas do que ganhava na fumageira por um bom período. Mas hoje, taxa de juros, mudanças nas empresas que operam nesse mercado, e eu estou falando desde a companhia aérea entrando em recuperação judicial, até outras empresas que a gente sabe que compram as milhas no mercado, né, e se envolveram em tudo isso. Isso inviabilizou hoje. Hoje se ganha dinheiro tendo conhecimento em milhas, sim, mas não literalmente, mas com a milha. Exemplo, uma coisa muito forte no mercado atualmente é gestão de milhas. Focada em público alta renda. Pessoas que gastam de R$30.000 por mês para cima, só em cartão de crédito. Aí sim. Não literal com a milha. A agência de viagens é outra vertente que nos últimos anos ganhou uma força muito grande. Porque nós tínhamos uma milha como dinheiro. Sim. Muito forte. Hoje, essas empresas são empresas tradicionais, com seu cadastro, cadastradas lá nas empresas que vendem passagens, porque o maior lucro delas está nas passagens tradicionais. Com a milha vem quando a Eli compra uma passagem aérea em classe executiva. Tickets mais altos, margens muito maiores. Sim. Então, eu vejo o mercado muito diferente hoje, assim. Mudou muito, né? Muito. Interessante essa visão, esse olhar. Eu vendia economia financeira nos primeiros anos de empresa. Vendia dinheiro. Porque no digital sempre dizem que tu tem que vender uma das 3 coisas. Tempo, dinheiro ou relacionamento. Isso aí. Eu vendia dinheiro. Hoje eu vendo tempo. Boa.
tempo/conforto. Hoje eu vendo comodidade, hoje eu vendo segurança. A pessoa que hoje me paga, são os tickets de consultoria que começam em 1.900, vão até 4, ela não está me pagando pela economia financeira. Ela está me pagando para não precisar pensar, para não precisar tomar decisão e para não precisar perder tempo com isso. Fantástico. Hoje é mais ou menos isso. Como o mercado ele é dinâmico, né? Eu acho que, claro, as milhas têm as suas peculiaridades, mas a internet, né, o infoproduto também tem essa dinamicidade. E aí tu tá nesse olho do furacão aí, tendo que se reinventar. Como é que é? Eu vou destruir um produto meu, vou criar outro produto, e tu fala isso numa naturalidade, né? E tu não fica triste com isso? Ao mesmo tempo fica feliz porque tá entrando com um produto melhor, que vai te gerar um lucro maior, né? Mas a matriz BCG lá, ele era uma estrela, agora virou uma vaca leiteira e já é um abacaxi. Exatamente. Então, vamos adiante que... Eu escutando tudo a Anne falar, agora o nosso produto a gente vai destruir ele, o digital ele é bem exigente, né? Do meu ponto de vista, eu não trabalho dentro do digital, mas me parece ser bem exaustivo, assim, a questão. Isso é uma coisa muito interessante de falar. Eu achava que eu trabalhava quando eu estava no CLT. Mas a verdade é que eu fechava o meu computador às 5h18 e eu ia para casa. Estresse, níveis altíssimos, claro. Mas o digital me mostrou o seguinte, a barreira é baixíssima. E todo mundo tem que estar no digital. Essa é a oportunidade de uma vida. A oportunidade que a nossa geração, essa que estão vindo, tem de mudar a nossa vida é um absurdo. As pessoas têm que estar lá. Só que aqui vem o que muda. As pessoas no digital falam assim, porque eu vendi tanto. Porque eu faturei tanto. Eu comecei a circular cada vez mais no meu nicho. E eu via as pessoas dizendo, mas como é que eu não vendi tantos milhões? E eu dizia, faz o seguinte, a próxima vez que alguém te disser isso, tu pergunta pra ela qual é a margem dela. Claro. Porque as pessoas subiam lá no palco dizendo assim, porque eu vendi 4 milhões, tá, mas a margem era de 5%. 6%. No digital, sabe o que a gente considera uma margem boa? 36% pra cima. E aí aqui pra mim que entra a história de a tua barreira é baixíssima, tu consegue fazer dinheiro muito fácil e muito rápido se tu te colocar numa certa obsessão ali e tal, só que em pouquíssimo tempo tu cai, se tu não entender que aquilo ali precisa de uma estrutura de empresa, de empresário. Hoje, mais da metade do meu faturamento já é recorrência. Olha só. Eu posso ficar doente. E tu tem a recorrência garantida. Isso. Só que eu levei anos para isso acontecer. E sem contar que tu levantar todos os dias tendo que procurar um cliente novo, não só é mais caro. Tua força de vendas é uma só e depois tu só replica, claro. Isso. Né? Claro, depois na renovação, enfim. É 30% do custo vender para alguém que já é teu cliente. Então, isso é o que vem depois. E é por isso que tanta gente no digital entra, faz um pouco de dinheiro e não consegue seguir. Porque não pensa nessa estrutura. Então, eu sempre tive esse cuidado. E é exaustivo. Exaustivo porque o teu risco também é muito alto. Quando tu começa a querer fazer um pouco mais de dinheiro, tu não vai mais... Para tu testar, não é mais R$50. É 5 mil. Um teste. É 10 mil um teste, é 30 mil um teste. Que maravilha. Hein? E se a pessoa não pensou nisso, sim, um mês tu quebra, tu percebe? Porque tua margem é muito baixa, enfim, e tu tá... Agora, vamos pegar um exemplo. Ano passado, quando teve as chuvas, vocês acham que o meu maior público comprador está em onde? Ele está no sul. Porque é com quem eu me conecto e propositalmente, porque já tentaram dizer, tu não pode falar tu tens que falar você. Eu comentei com ela antes, né, de nós começarmos, eu falei, eu perguntei como é que tu faz, tu tá lá falando, né, e isso me chamou a atenção, essa tua naturalidade no se comunicar, fazendo um chimarrão, né, Exatamente. Tipo assim, eu super me identifiquei, eu olhei, nossa, eu quero isso pra mim. Exato, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai dizer, nossa, que bairrismo, com certeza, mas eu escolhi exatamente essa conexão. Isso é proposital. Ano passado, quando choveu, o que vocês acham que aconteceu com a minha empresa? Em relação ao faturamento de novos clientes?
Gente, meu público tá aqui no sul e sudeste ali. Estagnou. Se eu não tivesse caixa, teria sido um problema. Porque meu custo continuou. Minha recorrência ainda não é, né? Ela ainda não é tão robusta assim. Só que eu tinha caixa. Sabe a diferença? Para mim são pequenos detalhes. E isso é fazer gestão, né? Então, tu conseguir fazer esse planejamento, né? Ter uma reserva técnica, né? Esses dias teve um aluno nosso, inclusive, falou assim, a vida não tá nem aí para os teus planejamentos, né? Nossa, sim. E literalmente, né? A gente passou por uma pandemia, passou por uma enchente catastrófica e a gente não sabe o que vem pela frente, né? Exatamente. E uma coisa que eu percebo pós-enchente aqui no sul e pós-pandemia, as pessoas começaram a viajar mais. Isso é uma percepção minha ou isso de fato aconteceu? Porque vamos viver hoje porque a gente não sabe se vai estar aí amanhã, né? E as pessoas, então, elas estão comprando mais experiência, estão experimentando e passear e viajar, enfim. Eu acho que é um mercado também que está em expansão, assim, em um crescimento. E aí eu vou aproveitar, e agora eu lembrei de uma situação, e eu tenho que contar essa história. Um pouquinho antes de entrar na universidade, eu me formei no colégio, e eu tinha um sonho de andar de avião, né? E foi muito parecido, né? E eu preciso andar de avião e não tenho dinheiro para comprar passagem. Como é que eu faço, né? E eu fui na internet, ainda era da época da internet de escada, enfim, e eu descobri que tinha aqueles sites de promoção. E aí tinha o lançamento de um filme 007. E se tu respondia o quiz correto, tu ganhava uma passagem para as Bahamas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, espera aí, eu vou primeiro cadastrar minha esposa, na época, né, vou responder, eu não fui o mais rápido, daí eu fui, depois eu consegui responder, enfim, eu ganhei a passagem. Com um all inclusive, né? Fiquei lá no resort das Bahamas, ganhei janta, ganhei um monte de coisa. Olha, e foi bem interessante. Bacana. Mas aí tu trouxe uma palavra muito forte, que era obsessão. Mas eu tava com uma obsessão, uma vontade de viajar de avião. E aí eu comecei com alto estilo, né? Porque eu fui para São Paulo aí fazer o visto. E depois eu fui para Miami. De Miami eu fui para as Bahamas. Gente, a primeira experiência dele já foi assim. Foi um troço surreal. Que absurdo. E foi um prêmio, assim, fantástico, né? E aí estava uma condição lá que se eu não conseguisse o visto dentro de, sei lá, 60, 90 dias, eu perdi o prêmio. Eu só rezava na fila do consulado americano para não dar nenhum problema. E graças a Deus deu tudo certo. É uma experiência fantástica, lindo mesmo. E, enfim, né? E sofri muito no inglês também na época. Eu achava que falava alguma coisa, cheguei nas Bahamas lá, era um dialeto extremamente complexo de entender, mas foi uma experiência muito legal. E esse negócio de obsessão, né? Eu acho que isso realmente impulsiona a gente, né? E eu acho que o empresário, né? Ele tem que ter esse brilho no olho, essa obsessão, que é algo muito importante, né? E seja nas coisas nem tão grandes como uma passear de avião. E isso aí a gente fala muito hoje para os nossos alunos, que as pessoas estão um pouco desacreditadas, enfim, né? E aí eu vejo essa tua energia assim, e aí eu pergunto, onde é que a Trevoli vai parar? Onde é que a Dani vai parar? E enfim, tu tem alguma ideia? Boa pergunta. Eu talvez seja um erro que eu esteja cometendo como empresária, tá? Se tu me perguntar onde é que eu estaria nos próximos 5 anos, eu não tenho essa resposta muito clara. Eu tenho a sensação de que desde que eu abri a empresa, eu estou reagindo a muita coisa e eu talvez tive a sorte de ter um perfil que olha para o desafio e diz, aqui não, meu filho. Hoje não. Porque eu me nego. Então, eu acho que eu tive essa obsessão por muitos anos. Porque, sinceramente, eu pensava o seguinte, eu não quero mais atravessar a rua quando eu ver alguém. Sim. Então, teve muito isso. Mas eu acho que eu estou errando se tu me perguntar. Hoje, para mim, eu tenho uma meta muito específica de faturamento. Esse é meu primeiro objetivo. Tenho 1 ano para chegar nela, de acordo com o meu objetivo. E depois seria trabalhar um pouco mais as minhas... a minha estrutura como empresa em relação à dependência do meu nome e do meu rosto, certo? Assim, eu acredito que esse é o que eu vou buscar daqui para frente. O como eu vou fazer isso, eu espero cada vez mais colocar um pouco de inovação, mas, de novo,
eu não quero botar IA dentro da minha empresa do jeito que todo mundo tá fazendo. Porque as pessoas me compram. E elas vão continuar me comprando. Tem centenas de cursos de milhas no mercado. E não é nenhuma piada, deve ter mais de 500. Da última vez que eu soube, já tinha 300. Por que as pessoas escolhem o meu método? Então, elas escolhem porque eu ainda estou ali de alguma forma. Por mais que hoje quem compre o meu curso tenha um contato comigo somente a cada 15 dias. Por quê? Quem paga mais hoje tem um contato comigo, certo? Então, eu acho que esse é o meu maior dilema daqui para frente. Como é que eu tiro um pouco essa dependência, mantendo essa conexão com as pessoas, porque eu me nego a ter um produto digital em que as pessoas não consigam se conectar comigo. Essa questão humanizada, eu acho que isso é um diferencial fantástico, né? Mas, eu me nego, mas só que realmente... então você... às vezes no aeroporto, tem algum lugar, o pessoal... Vamos fazer uma selfie? Gente, a primeira vez que isso aconteceu, eu tava sem maquiagem, com roupa assim, e eu pensei, não é possível que eu não posso mais sair de casa assim. Agora acontece com certa frequência. Olha que maravilha, né? Teve um dia, um voo, te juro, foi um voo a São Paulo, mas foi o único voo que eu peguei que arremeteu. A moça ao meu lado passou aquela 1h30 do voo sem dizer uma palavra. A hora que arremeteu foi aquela comoção generalizada ali, né? Sim. Aí eu olhei pro lado e falei, meu Deus do céu, eu falei assim, né? Aí ela olha pra mim e disse assim, tu é a Dani, né? Eu digo, meu Deus, moça, tu tava do meu lado 2 horas quase. Então, sim, eu não consigo achar isso normal. Não consigo achar isso normal. Não consigo evitar ser completamente escandalosa quando uma família manda pra mim e diz, Dani, tô indo pra Europa. Entendeu? Eu mando pros meus alunos, gente, baixa o volume que agora eu vou gritar. Ai, que maravilha. Né? Me nego em não ser assim. E eu trato assim a pessoa que tem 20, 30, 50, 60 anos e a pessoa que chega pra mim e diz, Dani, eu gasto R$2.000 por mês em cartão de crédito, me ajuda a realizar o sonho de ir pra Europa? Ou aqui diz, Dani, eu gasto 100 mil por mês. É a mesma Daniela. Óbvio, cada um investiu em um produto diferente. Claro. Mas eu me nego a... Deve ser muito... trazer uma satisfação muito grande, né, Dani? Porque as pessoas têm sonhos, né? E tu tá ajudando elas a realizar sonhos. Exato! Isso deve ser muito recompensador, né? É exatamente isso. Eu tenho que lembrar que a coisa tem que ser leve, que a coisa tem que ser gostosa, porque nós estamos lidando com o sonho daquela pessoa. E a pessoa vai entrar em pânico, será que vai dar certo? Sabe? Ela vai ter aquele pico, ela vai ter o pico da adrenalina, depois ela vai ter o pico do não vai dar certo. Tu tem que estimular e tem que... Exatamente, porque as coisas motivar. levam... Meu produto leva muito tempo para fazer efeito. Vocês já pararam para pensar nisso? O meu cliente, às vezes, fica comigo 1 ano e não teve uma conquista ainda. Então, um dos grandes cuidados que eu tenho, por exemplo, na empresa, a gente chama de cliente ativado. Foi uma das coisas que eu aprendi. O que a gente precisa fazer para um cliente ser ativado? Eu preciso me preocupar muito com isso, porque se a pessoa bateu 1 ano e ela não conseguiu as suas emissões, porque tem gente que chega com um sonho mais robusto, né? O que eu faço para essa pessoa ficar o ano inteiro na pilha, com a adrenalina alta? Sim. Tem que ser motivadora. E hoje você tem que ter toda uma estrutura de escola, com questão de metodologia, com questão tecnológica de transmissão, com a questão acadêmica, que é das cobranças, dos boletos, enfim. É uma universidade ambulante quase. Nossa. Hoje eu fico pensando, com a quantidade de pessoas que estão comigo, a estrutura que a gente tem para facilitar, aqui a gente agradece ferramentas de automação, aqui a gente agradece, senão não tem como. E outra... E tu tem que cuidar, vou te falar que o meu maior desafio é... Por algum motivo existe uma questão no digital que as pessoas não entendem que há diferenciação de preço em determinadas épocas do ano. Por exemplo, se tu vai hoje comprar essa manta maravilhosa, talvez tu vai pagar 50 ou 100, ou enfim. E se amanhã ela entrar em promoção por uns 50% de desconto, tu não vai lá na loja xingar a loja, né?
Dá vontade. Ai, André. Isso acontece muito no meu mercado. Não só no meu mercado, eu digo no mercado de infoprodutos. E a pessoa pagou lá 4 mil, depois tá por 999. Eu vou te falar que este é um grande desafio. Como tu operacionaliza? Porque minha estrutura de negócio hoje não é por turmas. Hoje eu tenho o que a gente chama de estrutura de perpétuo. Eu vendo todo dia. E algumas vezes no ano a gente faz picos, que são esses treinamentos gratuitos, com o objetivo de fazer volume de vendas. Aí tu imagina que as pessoas que compram no perpétuo pagam um valor e as que compram no pico pagam outra, e todas elas coexistem dentro dos mesmos grupos, da mesma plataforma, e elas vão se conversar. Sim. Então isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter de estrutura geral, de metodologia. Como eu faço para que a pessoa que entra do perpétuo e a que entra no pico tenham a mesma satisfação consumindo, por exemplo, o produto? Porque elas vão entrar com adrenalinas diferentes, tá? Sim. Isso é uma coisa importante. Quem compra em pico de vendas, a gente pega pelo psicológico. Sim. Não é? E quem compra no perpétuo, não. Mais ou menos isso. Então, a gente toma esse cuidado. No meu caso, todo mundo está sempre no mesmo grupo. Então, como é que eu conduzo para que o André que vai perguntar o que são milhas? E é ele que já está pensando em quebrar a emissão dela pela Europa em classe executiva. Como eu faço todo mundo coexistir nesse mesmo grupo sem que um perca paciência com o outro? E principalmente, se retroalimentem de uma forma que as pessoas digam: muito legal o teu método, mas que grupo de gente inteligente, hein? Boa. Isso foi uma virada de chave para mim. As pessoas renovam não porque ela precisa de conteúdo, porque a gente, mundo das milhas não muda, né? Assim, ela renova porque ela quer ficar lá no grupo. Relacionamento. Isso. Porque elas sabem que elas vão poder dizer assim: a gente, tô indo pro Japão. Ficaram onde? Isso aí também é pertencimento, né? Eu pertenço... tribo. Eu pertenço ao grupo de milhas, então tem uma outra perspectiva aí também interessante, né? Cada partezinha... Eu realmente, parece que eu tenho que pensar como se fossem vários pratinhos rodando. Os mais fáceis hoje, eu agradeço todas as pessoas que criaram softwares de tudo que existe, juro. Dani, mas tu sempre tem alguém te apoiando, né? Tu investe bastante em mentorias, né? E por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sou uma pessoa que tem esse defeito de querer fazer tudo sozinha. Sabe? E aí a gente acaba perdendo muito tempo, né? Estudar, como é que faz isso? Como é, né? E agora, te escutando, eu vejo que... Acho que tô começando a me questionar, eu acho que não vale tanto a pena, assim. Eu vou te falar que eu fiz assim por muito tempo, principalmente durante a saída na época do meu sócio. Mas era porque eu não tinha realmente dinheiro, né? Então eu vendia o almoço para pagar a janta. Só que eu patinei. E ali foi que eu percebi, no digital não dá para fazer isso. Importante que se diga, eu sou um player bem pequeno do mercado de milhas quando se olha para curso. Eu sou um player muito pequeno, mas eu sou um player extremamente bem estabelecido quando já se fala em consultorias, em acompanhamentos individuais. Isso é um ponto importante. Logo que eu percebi que eu estava só correndo atrás do meu rabo, eu pensei, gente, eu preciso que alguém me diga como é que eu volto a vender no digital sem que eu precise fazer lançamentos, porque eu tive um burnout nesse meio tempo. Eram investimentos muito grandes, tu tinha 40 mil reais no mínimo em tráfego, só tráfego. Aí mais não sei o quê. Pra tu vender, tu tinha que vender de 80 a 90 mil no primeiro dia, pra coisa se pagar no primeiro dia. Então é estressante demais. Aí eu fui atrás de uma mentoria. Aí foi a primeira vez que eu, apavorada, pensei, meu Deus, eu vou botar o meu salário de 1 ano de fumageira. Aqui, toma. Dá pra parcelar no cartão de crédito. Tem valores muito significativos, Elas têm. Só que ali, e aí, olha só, eu achava que seria uma bala de prata. Eu achava que aquela mentoria ia resolver a minha vida. E doeu muito quando eu percebi que não é assim. Porque é impossível alguém criar um produto. Aí eu pensei, cara, então qual é o insight que eu vou pegar desta daqui que vai mudar? E eu pensei, vou focar nisso. Não vou renovar, mas vou focar nisso. E aí, olha o que eu passei a fazer depois. A cada necessidade que surgia, eu passei a contratar implementações específicas. Então, por exemplo, já faz agora 1 ano e meio que a nossa técnica principal de vendas é social selling. Conversa.
conversa. A ideia é que eu vá te conhecendo, que tu vai me conhecendo, que a gente vai criando uma proximidade. E, de repente, tu vai dizer assim, quanto é o teu curso? Essa é a ideia. Só que eu precisava de 2 coisas. Eu não fazia ideia de como fazer isso, porque eu nunca tinha vendido com essa técnica. Ou eu fazia lançamentos, ou eu tinha um vendedor frio, sabe? Ligação fria. Desesperador para o meu mercado. A primeira coisa que eu fiz foi contratar uma implementação. Eles me disseram, ok, tu me paga tanto e eu vou não só te treinar, como eu vou procurar o teu primeiro vendedor, vou treinar ele nessa técnica. Aí entrou o primeiro vendedor. Com aquela técnica. E os primeiros 6 meses, aquele vendedor mal se pagava. Olha só. Porque leva muito tempo. Sim. E eu fui fazendo isso. Implementações específicas. E uma questão que hoje está muito latente no digital, né? E eu acho que também é um temor de muitos empresários, é a questão dos hackers e das fraudes, né? E aí a gente tenta se proteger e, enfim, por mais que tu seja cuidadoso. Esses dias eu comprei um curso do Rico, né? Mais um eu comprei vários, eu consegui comprar de um hacker, porque ele fez um site perfeito, igual, né? Eu fui comprar um segundo módulo, por sorte eu perdi só R$399, né? E eu me considero um cara high-tech, assim, mas eu estava conversando também com um mentor e lendo sobre o assunto, e nisso veio uma promoção e é agora e tal, e quando eu fiz o Pix já era tarde demais. Eu caí sempre por dias Pix. num golpe também, e sempre por Pix. Eu também, eu me considero uma pessoa atenta, mas estava tudo ali, ó, a marca, tudo, e eu... Sim. Isso aconteceu no meu pico desse mês, no meu pico de vendas desse mês. De alguma forma, eles conseguiram acesso a todos os leads que nós conseguimos. Houve algum vazamento importante em alguma ponta que eu ainda não consegui achar. E eles começaram a ser contatados individualmente, oferecendo o curso inteiro por R$297. Só no Pix. Foi desesperador, porque a gente não venceu denunciar. Eu, francamente, não fui nem na polícia. Não fiz BO, porque a gente no primeiro dia descobriu 8 números. No primeiro dia. Imagina. A gente tinha uma lista completa. Então a gente se preparou para dar acessos de graça, brincar. Tentar ser flexível. Tá excelente a conversa aqui, mas a gente vai se encaminhando aí, já que já estamos há Eu quero um marcar bom tempo. Café depois. Com certeza. Para conversar mais. Mas se a gente fosse falar um pouco de liderança, e é importante você, mesmo que você hoje não tenha CLT, hoje você já teve CLT, você tem parceiros, enfim, como é a Dani líder? Né? A Dani, ela foi sócia, foi empresária, hoje você é apenas você que toca o negócio, a empresa, você tem a sua equipe, enfim, e como é que é a liderança? É uma liderança mais democrática, mais autoritária? Como é que as reuniões? Conta um pouco dessa questão da liderança, que é algo que sempre atrai e que as pessoas gostam de ouvir, né? Como é que os empresários, né, conseguem ser líderes e gerir suas equipes? Olha, eu sou muito menos democrática do que eu já fui, tá? Hoje é muito mais autoritário, mas vamos colocar da forma correta. Hoje, para mim, é assim. Nós vamos definir juntos essas metas. A tua obrigação é cumprir elas. A minha é te dar liberdade para que tu possa fazer isso. Eu não quero saber que horas tu trabalha, onde tu trabalha, se hoje tu trabalhou 2 horas e amanhã 10. Isso, para mim, eu não vou te cobrar, a gente vai alinhar momentos de contato e esta daqui é a minha contrapartida. Então, tu vai ter sempre uma pessoa que vai te respeitar muito, vai trabalhar, mas as decisões, elas são de cima para baixo sempre. Eu percebi, pelo menos nesse tamanho de empresa, neste momento, eu suponho que em algum momento isso mude, né, que fica um pouco mais complexo. Mas nesse momento eu percebi que a contrapartida da liberdade me permite ser um pouco mais arrojada nas cobranças de metas. E eu sempre deixo muito claro, gente, eu não preciso... Tá, temos a weekly, aquela coisa assim, né? Eu não preciso fazer uma daily contigo de 15 minutos para tu olhar para mim e dizer que tá tudo bem. Não, mantém isso daqui, eu preciso disso daqui atualizado, desta forma, nestes conformes. E padrões bem altos. Outra coisa, nós vamos nos dar sempre muito bem, mas nós temos uma relação estritamente profissional. Eu não vou entrar no teu pessoal, por exemplo. Isso também foi um aprendizado grande que eu tive. Então, eu entendo que hoje levou muitos anos para eu conseguir dizer isso, porque eu também estava aprendendo e eu tinha medo de dizer para as pessoas, faça isso.
Hoje já não. Olha, hoje as coisas aqui nessa empresa funcionam assim. Essa é a nossa cultura. Essas são as minhas contrapartidas também, né? Eu acho que você traz, e eu corroboro demais, né? Tem vários estilos de lideranças, né? E a gente também não está aqui para julgar qual é a correta, qual é a perfeita, ou a melhor, a ideal, enfim. E aí a gente entra muito nessa questão da cultura organizacional. E aí ficou muito claro, né, que a Travely é uma empresa, assim, com um olhar para o futuro, é uma startup com um potencial de escalar aí produtos e negócios, enfim. E de novo, né, eu vou fazer a pergunta que eu fiz antes. Onde é que tu enxerga a tua companhia daqui a 5 a 10 anos, né? Porque realmente eu tô achando assim que o céu é o limite, porque vocês têm muito a crescer, né? Porque vocês têm uma racionalidade empresarial assim que não é comum a gente enxergar, porque o empresário hoje, seja ele mais jovem, seja ele um pouco mais adulto, mais experiente, ele em alguns momentos ele está desacorçoado, né? E desacorçoado por uma série de questões. O primeiro, com relação à mão de obra, né? Uma dificuldade muito grande em conseguir mão de obra qualificada, dentro de um salário razoável, enfim. Essa é a primeira questão. Não sou partidário, enfim, mas também muitos empresários se queixando da questão tributária, que está muito pesada, a carga tributária, enfim. E então eles até muitas vezes estão questionando seus negócios, né? E aí eu te vejo aqui assim, pensando assim, não, mas hoje eu tô aqui, mas eu vou criar um produto novo e a gente já está pensando assado e a minha equipe é assim, a gente trabalha por metas, por tarefas, assim. E aí eu fico feliz, né? Porque eu acho que é isso, né? Isso também é um perfil muito parecido com o meu, porque eu sou um cara assim que eu estou fazendo algo que eu já estou pensando lá na frente e aí eu vejo todas as brechas, eu erro muito, erro rápido, tento ter no mínimo prejuízo possível, mas muitas vezes eu acerto, então eu acerto muito mais do que eu erro. E vamos adiante, né? E eu não tento me abater em momento algum, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Apesar que a gente sabe que a saúde, ela às vezes, ela nos testa, né? Mas faz parte, né? Então, eu acho que o céu é pouco, né? Eu acho que a gente vai ouvir muito falar da Travely, da Dani. Quantos seguidores tem no Instagram hoje? Talvez estejamos chegando nos 43 mil. Por aí. Por aí. Depois desse podcast aqui, vamos falar em 45 mil? Olha aí, vai gente. Depender do pessoal da Unisc, hein? Vai nos ajudar. E tem que deixar um comentário muito legal na última foto que a gente postar. Com certeza. Liane, não sei se tu tens alguma contribuição final, a gente já está se encaminhando para o fim. Por mim, a gente poderia ficar mais umas 2 horas conversando, porque eu tenho muita coisa para conversar, mas assim, falando a respeito da liderança, que nem o professor, o André trouxe, né? Existem vários tipos de liderança e tu, em toda a tua jornada, tu já viu o estilo que funciona, o estilo que não funciona, o que é mais adequado para a estrutura, né, da empresa. E isso aí é o líder, né? A gente não precisa ser um líder sempre estático, a gente vai mudando de acordo com o que a cultura permite que a gente vá mudando, né? E a Dani, ela tem um estilo muito inovador, né, de relacionamento também, de gestão, porque isso é trabalhar por meta. É um pouco mais convencional, assim. E, sinceramente, eu romantizava muito as coisas no começo de liderança. Eu romantizava, assim. Só que depois eu percebi 2 coisas. Primeiro, a empresa é minha. Eu estou assumindo riscos altíssimos, onde eu vou colher um pouco do benefício de ter assumido esses riscos. E o primeiro era, eu não quero que a minha presença diária na empresa seja um pré-requisito, no meu estilo. Ainda mais por eu ser do digital. Eu nunca vou precisar ter uma sede física. Nunca vou precisar, se eu não quiser. Então, ali foi bastante difícil tomar essa decisão. Mas como tu vai desenvolver a cultura no pessoal? Ok, então eu vou dar a eles o desejo de querer mais. De ter a liberdade. A minha cultura vai ser a liberdade. A minha.
E exatamente pelo fato de, novamente, como eu tenho uma equipe muito pequena hoje, eu consigo lidar com todo mundo sem que a coisa vire tudo muito grande, vire tal, né? Então eu deixei de romantizar muito, porque eu pensei, meu risco, qual é a recompensa? Exatamente. Que eu quero ter? Para mim é importante. Eu não estou assumindo o risco de ter uma empresa para as pessoas olharem e eu poder escrever lá que eu sou uma empresária no formulário, sabe? Sim. Não, eu quero a liberdade que isso pode me trazer. É isso. Exatamente, porque o empreendedorismo tem um pouco disso, né? Tu também não quer ser escravo. Isso. Claro que a gente no início acaba sendo um pouquinho, né? Mas que a gente pode fazer algumas coisinhas. Exatamente, mas a busca da liberdade, né? Isso. Esses dias eu estava conversando com uma empresária e ela começou há bem pouco tempo, tem que 1 ano e meio de empresa. E ela também romantizou um pouco o empreendedorismo. Ela falou assim, porque eu quero viajar, porque eu quero não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, sim, mas tudo bem, mas agora a tua empresa precisa de ti. E daí Isso. ela falou assim, mas o fulano, ele viaja, ele vai pra não sei o que lá. E eu falei, sim, mas ele tem 15 anos de empresa. Isso. A empresa já passou por todo um processo, né, de maturidade, já tem presença de mercado, ele já sabe, já tem os processos todos alinhados. Então, a gente também não dá para romantizar muito, achando que vai ser, né, as mil maravilhas, mas o empreendedorismo tem isso, tem liberdade, né? Você traz liberdade. Eu acho que a gente precisa... Hoje eu enxergo o empreendedorismo para mim da seguinte forma. Eu preciso ser uma obcecada constante. Se eu não for obcecada, porque os pratinhos não vão girar da maneira certa. Tem vezes que tu não vai me ver trabalhando sexta-tarde. Vai me ver tomando um café delicioso. E tem vezes que tu vai me ver trabalhando sábados e domingos virando noite. Então, tem isso. E tu tem que ser obcecada. Quase como se fosse um hiperfoco. Eu acho que se tu não for levemente obcecado por certos momentos, o dia inteiro também, todo dia. E segundo lugar, eu entendo que, se eu estou assumindo riscos desse tamanho e a jornada é muito longa, eu entendo que a minha empresa é uma criança ainda. Ela é um bebê. Ela não é saudável no nível que eu quero que ela seja, certo? Eu, por exemplo, não posso me ausentar por 30 dias da empresa. Isso é uma questão para mim. Então, ela é um bebê, ela é uma empresa, um bebê. Como é que eu faço ela deixar de ser um bebê, se tornar um adolescente um pouco mais robusto e que no meio do caminho eu possa aproveitar também um pouquinho do processo? Essa tua analogia é bem analogia de professor, porque é a mesma analogia que eu uso com os meus alunos. Eu falo assim, um negócio é como... eu sempre falo, o negócio de empresário é o filho dele, né? Então, tu cuida do que tu vai falar, senão tu vai estar ofendendo o filho. Então, tem essa sensibilidade, né? E é exatamente o processo de um ser humano. Eu sempre falo, o administrador, ele é o médico das empresas, né? Ele é o tipo clínico geral, tá? Ele vai olhar, vai fazer o diagnóstico geral. Tá, mas então tu tá com problema no coração, tá com problema nas finanças, procura então um especialista, né? O administrador, eu sempre digo, é o clínico geral, vai identificar onde é que tá o problema. Mas a analogia com o corpo humano, um bebê, o que um bebê precisa? No início, nasceu, cara, tu tem que estar em cima, tu tem que dizer o que vai comer, tu tem que dizer quando que tu vai dar banho, né? Tu tem que visitar um médico, né? Pra ver se tá tudo em ordem, e vai crescendo. Ao passo que vai crescendo, depois vai se tornando um adolescente ali, né? Que daí tem que dar as viradas de chaves, desconstruir, criar produtos novos, né? O período de mudança, até ter uma maturidade, né? E daí caminhar sozinho e ver a sua sucessão, né? Exato. Eu acho que eu tô passando agora por essa pequena fase onde a esteira de produtos passa a ser importante. Porque hoje nós já temos o produto da pessoa que quer gastar muitíssimo pouco, o curso, tem a consultoria individual, tem o atendimento PJ, tem formação profissional para quem quer monetizar seu conhecimento em milhas. Então, hoje virou uma esteira. Então, eu entendo, talvez sejam isso os meus próximos 5 anos. Fazer todas essas acontecerem. Olha isso. Olha, ele tá crescendo. Foi um bebê, criança, ele tá na adolescência ou ele tá na fase adulta? Isso aí. Isso aí. Mas já vamos nos encaminhando para o fim. Mas, antes de tudo, eu tenho só umas 5, 6 perguntas para fazer, especificamente sobre milhas. Agora é hora. Hoje, dia 24 de junho de 2025,
qual é o melhor trecho que está valendo mais a pena comprar passagem? Qual dos continentes? Depende de quanto tu quer viajar. Quando? Vamos pensar em... Por exemplo, não tem a ver com o hoje, e sim com a antecedência com a qual tu tá pensando. Olha só que baita dica. Não então, tem a ver... Bom, mas eles só abrem venda um ano antes. Olha, esse é o segundo erro. Cada programa de fidelidade, cada companhia aérea vai liberar o que tem de melhor em situações diferentes. Antecedências diferentes. Eu vi um vídeo que ela, não vou falar, mas tu fala, o programa de milhas de tal empresa é furada, né? Por favor, não vou falar, porque vai que eles queiram me patrocinar. Não falei nada. Não falei, mas só que tu sabe que era uma empresa que eu tinha fé no programa de milhas deles. Não, assim, mas eu nunca consegui viajar por eles, né? Exato. Ela justificou. Assim, não, mas eu vou tentar, mas nunca consegui viajar por eles. Tu justificou, tu colocou em palavras o que eu quero dizer. Tem empresas muito boas, menos estáveis. Vamos a alguns exemplos. Se tu dissesse agora, 24 de junho, que tu quer esquiar no Chile, ainda dá tempo. Sendo que a temporada de neve acaba ali em setembro, né? Finalzinho de agosto? Setembro. Então, ainda dá. Pagando o preço de baixa temporada. Agora, se tu dissesse pra mim, eu quero ir pra Europa em agosto, já não dá mais. Mas tu vai aos Estados Unidos em agosto pagando preço de baixa. Entendi. Percebe? Então, tem toda a questão da janela para cada continente e cada período específico. Janela supera qualquer coisa. Entendi. E aí, quanto mais arrojado ou menos tu for, tu escolhe uma ou outra. Entendi. Também pode ser em relação à época, claro. Isso a gente tá trabalhando com uma certa baixa temporada. Se tu disser pra mim Natal e Ano Novo, né? Aí tu joga por terra tudo que eu tô falando. Mas todo o restante do ano, essa é a jogada. Que maravilha. Mas, Dani, se alguém quiser se inscrever nos teus cursos, como é que a gente faz? Agora tu vende aí o teu produto e nos ensina também como é que a gente faz para se inscrever nesse curso aí, que com certeza a gente está super motivados aqui para... Não, o meu eu te contei pro meu marido, né? E ele falou, vamos fazer todos os cursos dela. E agora que o professor André falou dos cursos gratuitos, eu vou maratonar o final de semana fazendo curso. Eu vou chamar o meu marido, vamos pegar umas pipoquinhas e vamos maratonar fazendo curso. É isso. Bom, gente, tá, mas eu olho pra alguma câmera pra ficar um efeito bem bonito ou não? Qual que é a tua? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui. É que a brincadeira não pode faltar, gente. Eu sou uma idosa de 33 anos, tá entendendo? Pessoal, vocês me encontram em todas as redes sociais como Travely. Olha que chique, né? Tinha que ser um nome chique, assim, entendeu? E a minha ideia única e exclusiva é sempre te fazer pagar o preço mais vantajoso que existe em passagem aérea. Esse é o objetivo. Então, não interessa quando, ou pra onde, ou de que jeito. O objetivo é que tu continue vivendo a tua vida e planejando múltiplas viagens ao mesmo tempo. É isso que eu quero pra mim. Essa é a ideia. Quanto bem feito, esse é meu propósito, tá? Então, eu acredito que depois de 10 mil alunos, a gente tenha já chegado num modelo maravilhoso. E tem link na bio sempre, né? Vocês encontram tudo por lá. Vai ser um prazer enorme te receber por lá também. Sem dúvida. Vocês precisam virar meus cases, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Tu sabe que... Sem dúvida. Eu vou me Conta comigo. Um dia um professor aqui de Santa Cruz me mandou mensagem dizendo assim, Dani, eu preciso te contratar. E eu falei, que legal! O que te trouxe aqui? É que eu fui pra Los Angeles e postei uma foto na classe econômica. E eu, o que tu... Não, meus alunos caíram em cima de mim. E eu, pronto, tá. Tá aí. Tá, resolvi. Tá aí a motivação. Tá aí a motivação. Mas maravilha. Então, mais uma vez eu quero agradecer a tua disponibilidade. Foi fantástico, né? Realmente... É uma energia contagiante, né? Eu acho que são poucas palavras que eu tenho para agradecer realmente a tua disponibilidade em vir aqui conversar, ser um exemplo para os nossos alunos da universidade, enfim. A gente sempre gosta de trazer, né, esses cases de sucesso. Tenho plena certeza que a Travely e a Dani vai crescer muito, né, profissionalmente, enfim. E 10 mil alunos vai ser pouco, né? Vão ser muito mais alunos. Quero agradecer também, mais uma vez, a Eliana pela parceria. Obrigada, né? professor. Já estamos na 5ª, 7ª, 8ª edição, já nem recordo mais, né? Já foram várias. E vários alunos passaram por aqui. Sempre são momentos muito bons, muito importantes, né? Que a gente utiliza esse material tanto na aula quanto para promover depois os cursos das sociais aplicadas, né? Que a gente tem tantos cursos presenciais quanto os cursos EADs, né? Administração, os tecnólogos.
E a gente também está numa crescente muito boa aí em termos de número de alunos, em termos de equipe, né? A gente está se desenvolvendo muito bem. Então, é sempre bom ver uma egressa nossa bem, né? E a gente fica muito orgulhoso, né? Eu acho que essa palavra que resume essa nossa tarde. Obrigado, um forte cordial abraço e até breve.